Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre essa noite, levanta a mão. Glória a Deus, que igreja linda. Que mães maravilhosas, né? Todas aqui reunidas esta noite para receber essa bênção que é a palavra de Deus, para nós aprendermos mais sobre o que Deus pode fazer na nossa vida, né? Enquanto mães, nós estamos nessa série de mensagens. Todas as mensagens, todos os meses são lindas, mas essa é muito especial, não é, minhas irmãs? Mães de joelhos, filhos em pé, não é isso? Então nós estamos aqui para aprender mais um pouco, né? Todos os dias, juntas, unidas, apoiando umas às outras. O que Deus pode fazer na vida de uma mãe que ajoelha e ora. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Samuel, no primeiro capítulo. Deixa aí separadinho. Nós vamos meditar nesta palavra que fala a respeito de Ana, esta mulher que orou pedindo a sua bênção, porque ela desejava, né? Ela necessitava de ter um filho. E Ana não desistiu de estar aos joelhos do Senhor, aos joelhos do Pai, orando pela sua bênção, que seria seu filho Samuel, que o nome significa eu pedi ao Senhor. Enquanto eu estiver ministrando essa palavra, eu peço que as mães pensem nesse Samuel como sendo o Samuel de vocês. E aí vocês vão trocar temporariamente o nome deste Samuel, que é o de Ana, e falar o nome de seu filho. Por exemplo, os meus filhos, Nagai Neto é o meu Samuel, que eu tanto pedi ao Senhor e Deus me concedeu este filho. Joaniel também é meu filho, meu Samuel, a minha promessa, a Nayandra também. E assim todas nós vamos fazer esta noite, pensar neste Samuel que nós pedimos, né? E muitas mães também estão aqui à espera do seu Samuel. Bem, esta noite nós vamos aprender um significado de português. Como assim, irmã Joyce? Aula de português no culto? Isso mesmo, meus irmãos. Vocês estão pensando o quê? Quando a gente é chamado para pregar, tem que estudar a palavra, tem que estudar o português e o que necessário for para trazer essa palavra abençoada aqui. Nós vamos aprender o significado da palavra haja com H e haja sem o H. O haja com H significa existir. Ou seja, que se faça, o com H. O sem H, o agir, é ação, atitude. Esse haja sem H é uma forma verbal deste verbo agir. E o haja com H é uma forma verbal do verbo haver. Portanto, esta noite a proposta é que mãe haja de existir na vida do seu filho e haja de agir, de ter atitude na vida do seu filho, amém? Aí vocês vão pensando, vamos agir com H, vamos agir sem o H, mas vamos continuar agindo. De que forma? De joelhos, orando, clamando pela vida dos nossos filhos, amém? Vamos lá começar então. Nós vamos aprender aqui com Ana, no livro de Samuel, algumas dicas muito importantes de como fazer essas orações, de como conduzir as nossas vidas enquanto mães. E enquanto esperamos a bênção chegar, e vamos aprender também a conduzir, né, a vida dos nossos filhos. E Ana tem muito a nos ensinar esta noite. Primeiro, Ana, nós vamos aprender com ela o valor das lágrimas. Eu sei que assim como eu, muitas mães choram e clamam pelas vidas dos seus filhos durante as madrugadas. E Ana não deixou de clamar e de chorar aos pés do Senhor. Portanto, quando você estiver sem forças, muitas vezes a gente pensa que estamos sem capacidade de orar. Chore, porque Deus atende ao nosso choro. Ele transforma esse choro e entende como uma oração para Deus. Isso é o que o choro é para a gente. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem o quê? Pela manhã. Nós não sabemos que manhã é essa, mas nós temos que crer que essa manhã vai chegar. Samuel significa eu pedi ao Senhor. E nós vamos pedir e clamar pelos nossos filhos, aqueles que nós já temos. E algumas mães aqui que eu sei que têm uma vontade tremenda no coração também de serem mães. Se for da vontade de Deus,
Deus permitirá, assim como fez com Ana. Olha, hoje é um dia, né, no Brasil, considerado o Dia dos Namorados. Não é isso, gente? Dia dos Namorados. Mas eu aprendi com Ana aqui que o fato de ser mãe, que a gente tem que aprender a não romantizar o fato de sermos mães. Sabe por quê? Porque nem tudo na maternidade são flores. E nós vamos aprender aqui com Ana esta noite. Nós também temos as dificuldades que toda mãe passa, desde a gestação, ou a espera da gestação adotiva daquele filho. Quantas mães aqui já oraram, já clamaram, já choraram, e o Senhor abençoou com a dádiva de ser mãe. Então, nesse Dia dos Namorados, a gente aprende também com Ana que nós não devemos romantizar essa relação de mãe e filho. Eu sei que é bonito quando a gente está à espera, quando a gente está gestando, né, os 9 meses, à espera do seu filho adotivo também. Mas as dificuldades também das quais as mães passam, a gente precisa reconhecer, precisa entender. Então, a família deve estar atenta também ao que aquela mãe passa durante esse processo, porque não é fácil. Uma vez eu conversando com minha mãe, meus filhos, os 3 pequenos, não dormiam muito bem. E aí eu disse, mamãe, eu não aguento, eu estou cansada. E os meninos tudo pequenininho, uma escadinha. E a mamãe disse assim para mim, lembro como se fosse hoje. A mamãe disse, mostra aí tuas mãos. E eu disse assim, mãe, agora pronto. Eu estou falando de ser mãe, de filhos e dificuldades. A senhora pede para ver minha mão. Ela disse, mostre sua mão, Joyce. E eu mostrei a minha mão e ela disse, tem quantos dedos iguais na sua mão? E eu disse, nenhum, pois assim são os filhos. E nós temos que aprender a lidar com o dia a dia, com cada um deles. Desde a infância, a adolescência, ao seu crescimento adulto. E Ana vem nos ensinar esta noite, amém? Vamos lá. Ana, 1 Samuel 1, viu, irmão? Capítulo 1 aí. Primeiro, o capítulo 1, o versículo 5 diz assim a palavra de Deus. Ana era uma mulher muito amada por seu marido. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Veja só, Ana, aquela mulher estéril, não havia assim, uma possibilidade, né, humana dela engravidar, dela gerar esse filho. Mas a Bíblia diz que ela era tão amada por seu marido e ainda comenta sobre isso. Então, aos maridos, aos pais, que acompanhem dignamente a vida desta mulher, desta mãe, que tem mudado tanto essa vida dela depois que está gerando esse filho, principalmente, especialmente depois que ele nasce. Ele foi aqui muito gentil com ela e ela dava porção dupla, porque ele a amava. E aí Deus vai honrando a vida dessa mulher, assim como honrou a vida de cada uma de nós aqui esta noite. O outro aprendizado que nós temos aqui com Ana está no capítulo 1, no versículo 7. Ana era atormentada e afligida. O versículo 7 diz assim, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Esta outra, meus irmãos, era a Penina, né? Uma endemoniada. Só pode, minha gente, porque é uma pessoa que chamava a atenção da outra e ficava ridicularizando e atormentando, era endemoniada. Eu tenho, você não tem. Eu tenho um filho, você não tem. Uma pessoa como Ana só podia ficar indignada com uma situação dessa, né? Mas não. Sabe o que Ana fez? Jejuou, assim como nós também, ajoelhou e orou, pedindo ao Senhor a sua bênção. Ela não ligou para essas questões de ser ridicularizada, de ser chamada a atenção ou ser apontada como estéril naquela época. Ela tinha um foco em Deus e na promessa de Deus para a vida dela. E é isso que nós mães precisamos estar no altar do Senhor, com foco nos céus e ensinando para os nossos filhos, pequenos, adolescentes ou já adultos, qual o caminho correto a seguir. Amém?
O outro aprendizado que nós temos esta noite aqui com esta mulher está no versículo 10. Ela era uma mulher séria e constante na oração. Veja o que a Bíblia diz. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Repitam comigo, igreja. Orou e chorou. Agora há pouco eu comentei com vocês que Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o prantear de uma mãe durante as madrugadas, clamando pelo nome dos seus filhos. E daqueles que ela ainda nem teve, porque ela tem esperança que mesmo sendo estéril, ainda vai ser feito um milagre na sua vida. E eu acho lindo quando a Bíblia diz que ela orou e chorou. Precisamos orar e chorar e clamar ao Senhor pela alegria de sermos mães. É claro que nós temos que conversar com Ele sobre tudo que a gente passa nesse momento de mãe. Porque, como eu disse, não é fácil. E aí nós precisamos estar em uma verdadeira intimidade com Deus. Para que a gente possa nos mantermos de joelhos. Porque eu sei que nem sempre é possível ajoelhar. Quantas e quantas vezes durante a madrugada eu chorei na minha cama porque eu não tinha força para falar. E eu dizia para o meu Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que o Senhor conhece a minha voz. E eu estou clamando aqui pela vida dos meus filhos. Outro aprendizado com Ana, gente, está no versículo 17. Ela creu na promessa divina. Mães, quem crê aqui na promessa de Deus para vocês, levanta a mão. Glória a Deus. Eu não sei porque que você tem, qual o motivo, né, das dificuldades que você tem passado enquanto mãe. Mas eu sei que o Senhor é por você. Eu sei que o Senhor é por mim também. Porque Ele permitiu na vida de Ana que ela concebesse. Mas ela também permitiu que ela entregasse. E nós vamos aprender com Ana aqui. O processo da renúncia. Ela creu na promessa divina. O versículo 17 diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que nós, enquanto mães, algumas, não estamos colocando as nossas petições aos pés do Senhor. Nós estamos muitas vezes compartilhando nas nossas redes sociais as nossas dificuldades emocionais, as nossas dores físicas, os nossos problemas pessoais, expondo-nos e expondo as nossas famílias. Quando na realidade nós deveríamos estar no quarto, na nossa casa, no nosso lar, na varanda, na cozinha, no momento de conversa, com os nossos filhos e com a nossa família, fazendo um bom devocional. Ou lendo um versículo por dia. Não é mesmo? Por que não ganhar tempo dessa forma? Eu não digo que isso seja gastar tempo. Eu nunca disse isso. Pelo contrário, estar com intimidade com Deus e a nossa família e os nossos filhos é um ganho para a nossa vida emocional. As nossas dores físicas, elas passam, elas cedem. Por quê? Porque nós estamos numa intimidade tão grande com o Senhor que Ele nos sara de tal maneira que Ele nos fortalece a cada manhã para que a gente possa cumprir o nosso propósito enquanto mães aqui nessa terra. Enquanto há tempo para isso também, porque Deus permitiu um tempo para que isso acontecesse nas nossas vidas, né? E o processo de ser mãe, o processo de maternidade, nós costumamos ficar mais madura com a idade. Mas isso não significa dizer que uma jovem não possa ter o seu filho e cuidar também da mesma forma. Então nós precisamos olhar umas pelas outras. Sejam elas experientes ou não. Sejam elas aquelas que tiveram seus filhos de parto normal ou de cesárea. Sejam aquelas mães que tiveram que iniciar a sua alimentação complementar antes do tempo porque precisavam trabalhar. Para que julgarmos umas às outras e a atitude umas das outras, se nós poderíamos estar juntas, de joelhos, em oração, ajudando e fortalecendo como nós estamos esta noite aqui enquanto igreja, enquanto mães, enquanto família, orando pelos nossos filhos.
Que mensagem é essa edificante? Que série de mensagem é essa que vem a nos fortalecer? E eu fico muito feliz que esteja gravada, porque nós temos a possibilidade de passar essas pregações e essas ministrações para outras famílias, que assim como nós, têm a necessidade emocional e espiritual de conhecer a Jesus. E ter esse manual de instruções que Deus assim nos permitiu. Porque quem ainda não conhece a Jesus, ainda não conhece esse manual de instruções. Sabe quando nós vamos... Obrigada, irmão Deito, Deus te abençoe. Sabe quando nós vamos montar o berço dos nossos filhos, né? E os pais se apressam quanto a isso e sequer leem o manual de instrução. Aí o berço sai mal montado e o pai diz assim, como assim? Sabe por quê? Porque não lemos o manual de instrução. Muitas vezes erramos por quê? Porque não lemos o manual de instrução. Erramos enquanto crente quando dizem assim, onde desligar a bateria dos nossos filhos? Como eu faço para voltar no tempo? Como eu faço para devolver? Como se nós pudéssemos, né? Não podemos. Mas temos o manual de instrução que traz as correções necessárias, as dicas necessárias, as regras necessárias para que possamos ser boas mães. Amém? Outra lição que eu tirei aqui com Ana, ela fez um voto e cumpriu pontualmente, gente. No versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Gente, que palavra de poder é essa para nós esta noite? E aí nós começamos o jejum e não continuamos. E nós fazemos um voto e nos perdemos no meio do caminho. E nós fazemos um momento com Deus de devocional. E aí você bota, Senhor, eu vou fazer isso, vou tirar aquilo em jejum, em oração pela minha família. Não dá uma semana. Quando o irmão veio ofertar para você, você diz, eu quero meu irmão. Quando na realidade você tinha feito jejum na semana passada. E Ana nos ensina aqui que ela orou falando em aflição. Senhor, está aqui. És tudo teu. Fiz um voto e vou cumprir. Nós, enquanto mães, estamos cumprindo o que nós temos conversado com Deus a respeito dos nossos filhos? Ou nós temos buscado, de alguma forma, tomar o lugar de Deus? É isso mesmo. É forte, eu sei. Quantas e quantas vezes eu busquei resolver minhas aflições com os meus filhos de forma sozinha e me dei mal? Por quê? Porque vieram as dores físicas, vieram as dores emocionais, e eu me frustrei espiritualmente falando, porque eu digo, não consegui. Quando na realidade quem convence não são as mães, quem convence é o Espírito Santo, e nós não somos o Espírito Santo. Deus nos deu a permissão de sermos mães, de acompanhar, mas nós precisamos entender a parte mais difícil da maternidade. Nenhum é nosso. Nenhum dos nossos filhos é nosso. São de quem? Do Senhor. Quem faz a obra, quem altera, quem concede a mudança na vida deles, somos nós? É pelas nossas forças? Porque se fosse, quem já tinha conseguido aqui? Todas nós. Mas enquanto nós não entendermos que a força não vem de nós, vem do Senhor, nós vamos errar muito e falhar inúmeras vezes. Ana não. Ela entendeu que a força não vinha dela. Ela foi aquela mulher, lembrando vocês, que o sacerdote achava até que ela estava bêbada. Gente, aquela mulher podia ter chegado para aquele sacerdote e dito, sacerdote, tu não sabe a diferença de uma mulher bêbada e uma mulher que ora? Só porque ele estava vendo os gestos da boca dela?
Que foi que ela disse: não, meu querido, não me entenda mal. Eu não sou essa mulher bêbada que você está pensando, rapaz. Preste atenção. Eu estou orando, meu Senhor. Eu estou clamando pela vida de um filho que eu quero muito ter no meu ventre. E aquele homem usou de benignidade porque ele ficou o quê? Constrangido, minha gente. Só pode ter ficado constrangido. Sacerdote, por favor, não me entenda mal. Não estou bêbada não, meu filho. Eu estou orando, eu estou desesperada porque eu quero um filho. E ele disse: pois assim nós vamos fazer. Né? Vamos ficar aqui juntos e Deus há de atender o seu pedido. Não foi isso que ele fez? Relembrando, para quem já leu a história de Ana, para quem não leu, vai no livro de Samuel, no capítulo 1. E no capítulo 2 tem um cântico desta mãe. Um cântico de choro, um cântico de clamor, um cântico também de gratidão, porque Ana foi grata. Outro aprendizado aqui: Deus recompensou o seu sacrifício ricamente. O capítulo 2, no versículo 21, meu irmão, diz assim a palavra de Deus: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve, o que é que a Bíblia diz? 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Presta atenção, mãe. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso filho de volta aos pés do Pai, ele cresce diante do Senhor com alegria. A Bíblia não diz que ele cresceu diante dos pés da mãe. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que Ana entregou diante do altar do Senhor aquela promessa. O sonho da vida dela, ela precisou renunciar. Ela pediu, mas ao mesmo tempo que ela recebeu, ela devolveu. Está aqui, Senhor. Ela cumpriu o voto dela com Deus. Muitas vezes estamos de joelhos, estamos sem entender. Por que Deus não concede? Por que Deus não me dá essa bênção logo? Sabe por quê? Porque nós não entregamos verdadeiramente aos pés do Senhor aquilo que Ele permitiu que acontecesse nas nossas vidas. Precisamos deixar e permitir que os nossos filhos alcem voos. Eu sei que não é fácil para as mães, mas nós vamos aprender juntas esta noite. Quando eu recebi o convite dessa mensagem, eu já comecei logo um jejum. Eu digo: eita! Oh Deus maravilhoso, que bênção é essa que eu recebo? Mas ao mesmo tempo que eu penso na bênção, eu penso nas dificuldades que eu vou passar até a pregação. E aí o que é que a gente faz? Jejua. Ora, Senhor, eu vou falar dos meus filhos no teu altar. Senhor, meus filhos estão perseguidos aí nesse mundo. Senhor, meus filhos estão provavelmente perdidos. Busca de volta. Senhor, meus filhos estão sim aos teus pés aqui na casa do Senhor, mas não estão se dedicando 100% a ti. Senhor, busca de volta. Senhor, resgata de volta. Nós não podemos permitir assim que nós, umas às outras, ajudando umas às outras a nos mantermos de joelho. Quando não conseguir, senta, minha irmã. Ora bem aqui que eu vou segurar a tua mão. Minha irmã não está conseguindo orar sentada, não. Deita, minha irmã. Vai chorar, clamar na tua cama, no teu quarto, às escondidas, porque Deus está ouvindo a tua petição. No seu local de trabalho também, entoe em cânticos de alegria, de gratidão, orando pelos seus filhos, com pensamento assim neles o tempo todo. Foi o que Ana fez. É esse o aprendizado desta noite aqui, a respeito desta mulher. Ana também nos ensina a glorificar a graça e a fidelidade de Deus. No capítulo 2, de 1 a 10, tem todo esse aprendizado, gente. Ela glorificou a chegada deste filho. E ela foi fiel, porque quando pôs este filho nos braços, esperou aí alguns aninhos, amamentou, A Bíblia não fala detalhes a respeito disso, mas eu, enquanto mãe, eu entendo que ela tenha feito isso. E no tempo certo ela fez o quê? Está aqui, Senhor, no teu altar. Está aqui, Senhor, para aprender contigo. E para aprender com esta mãe também, o que é manter o voto, o que é ser uma mãe com intimidade com Deus. Ana nos ensinou várias vezes aqui neste livro, enquanto o que temos que ter de intimidade com o nosso Deus,
quando se trata de oração, de clamor, de choro. Muitos ensinamentos ela nos dá esta noite. Eu sei que nós temos mães aqui esta noite que são como águias e seus filhotes. Vocês conhecem as águias, né? O quanto elas são fortes, poderosas, alçam voos lindos. Mas tem um momento na vida da águia que ela precisa ensinar os seus filhos a alçar voos. E o que é que ela faz? Ela treina os seus filhotes para este voo. Elas estão lá em cima dos montes. E quando nós elevamos os nossos olhos para o monte, quem nós vemos? O Senhor. Nós somos como essas águias. Nós mães, que muitas vezes precisamos permitir na vida dos nossos filhos que eles alcem esses voos distantes. Mas muitas de nós não estão permitindo que eles façam isso no seu processo de aprendizagem no dia a dia. Porque nós queremos manter todos eles ali, ó, embaixo das nossas asas. É ou não é, minha gente? É ou não é? É verdade ou não é, igreja? É, se a gente pudesse, dormia conosco toda hora. Se a gente pudesse, dava comida até depois de grandinho. Na boca, na mão. Se a gente pudesse, passava a roupa dele até ele depois de casado. Se a gente pudesse, eles nem saíam de casa. Vamos ser sinceros aqui umas com as outras, por favor, porque eu estou no altar do Senhor. Aqui é a sinceridade. Se a gente pudesse, nem saía de casa. Quando chega a primeira namorada, então, o desespero da mãe. Vou perder, vou ficar sem. Quando chega o noivo, então, da filha, como eu tenho um lá em casa. Menino, para a irmã Joyce chegar nesse processo e passar por isso. Olha, igreja. Por isso que nós precisamos orar uns pelas outras. Quando foi para o Naganet sair, chegou com a notícia de que ia ser pai. A mãe águia aqui, meu Deus do céu, que voo foi esse? E às vezes a gente não quer permitir, porque a gente quer estar perto, a gente quer dar aconchego. Mas muitas vezes nós cometemos um erro. Porque eles precisam aprender. E a gente também precisa aprender que nem sempre nós vamos poder ser os primeiros professores dos nossos filhos. E esse aprendizado é tão doloroso. Não é? É um processo de alfabetização. É um soletrando nas nossas vidas. Vai sair, vai voar, vê aí, S-A-I, R. E a mãe parece que não entende. Parece que está fazendo assim, aquele upload. Como é que chama? Que fica girando assim? Aí você fica, como assim? Que trajetória é essa que eu vou ter que seguir agora? E esse convite para alçar esse voo aqui? Como vai ser esse voo? Como vai ser essa trajetória? Por quê? Porque nós não estamos permitindo que eles cresçam. Porque nós não permitimos a leitura desse manual de instrução. Porque para todo voo, você tem que ter ali um perito que saiba. Um perito que entenda. Um profissional que esteja ao seu lado. Para te ajudar a cumprir com isso. E Ana soube. E Ana deixou muitas lições. Eu queria pedir para o irmão Herbert, por favor, dedilhar um louvor, meu irmão, enquanto eu finalizo aqui esta palavra, por favor, para as mães. Enquanto o irmão Herbert dedilha um louvor aos nossos corações, entoa esse louvor para as mães, eu quero orar e falar para você, mãe, esta noite, essas mães águias e seus filhotes no primeiro voo. Alçar voo significa uma jornada, uma empreitada que nós temos, uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. É um projeto divino, um presente de Deus para nós que somos mães biológicas, adotivas, para aquelas que ainda esperam a sua promessa chegar no seu ventre. Essas mães que estão nessa jornada, que enfrentam obstáculos, nós vamos vencer. Isso é uma metáfora para a superação de desafios, né? Esses obstáculos a serem vencidos. É uma metáfora, mas ela é mais do que verdadeira aos nossos corações. Eu sei que nós temos mães aqui que os filhos vão alçar voos distantes, tão altos que vão chegar aos céus e para lá voltarão.
Mas essas mães precisam continuar de joelhos, orando, jejuando pelos filhos que aqui ainda estão. Porque os outros estão num bom lugar, estão aos pés do Senhor. Eu sei também que tem mães aqui que terão seus filhos voando e alçando voos por uma temporada. Vão distantes, mas que um dia vão precisar voltar para o seu ninho. E aquela mãe vai recepcionar com tão grande amor. Nós precisamos estar firmes e fortes para esse retorno desse nosso filhote, que foi um filhote, mas volta agora grande. Nós precisamos entender esta mudança na vida desses filhos também. Porque os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Os nossos filhos não serão para sempre pequeninos. Eles também precisam crescer. Talvez mais altos que nós, como o meu caçula de 1,80 m. Quem diria? Quem diria? Eu sei que nós temos mulheres aqui que estão aí alçando voos em oração, à espera da sua promessa de Deus. Minha irmã, se for da permissão de Deus, assim como foi com Ana, o teu Samuel há de chegar. Eu creio nesta promessa. Já oramos tanto com mães aqui que estavam atormentadas, tristes, e pediram a permissão e oraram, e Deus foi tão grandioso, que assim ela nem esperava. E o Senhor abençoou com um filho pequeno como ela sonhava. E tem crescido aos pés do Senhor com alegria. Assim como Samuel, aos pés do Senhor, num processo de aprendizagem, que começava ali, quando a mãe dele decidiu orar por ele, chorar por ele. E quando ela teve no ventre, quando ela recebeu na mão, ela precisou renunciar. Muitas vezes somos chamadas também para renunciar, para que eles passem por esse processo de aprendizagem. Nós não somos os únicos professores na vida dos nossos filhos, mas nós podemos ser os melhores. Porque nós temos um diferencial nas nossas vidas. Nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia. Eu sei que essa noite muitas estão clamando. Eu sei que também nós temos aqui mães pensativas na vinda dos seus filhos. Mas eu sei também que tem filhos aqui que já estão sem suas mães, porque elas também alçaram voos eternos. Então, para estes filhos fica também a mensagem. Nós precisamos aproveitar todos esses momentos especiais com as nossas mães, porque elas não serão eternas. Nem tudo são flores nas nossas vidas. Não podemos romantizar a maternidade. Nós devemos entender que é uma tarefa difícil, uma lição árdua, mas uma lição também amorosa. Não precisamos amedrontar porque somos mães e estamos passando por dificuldades e amedrontar as outras que ainda não têm. Não lhes dando esperança e tirando a esperança delas de serem mães, só porque você está passando por dificuldades. As dificuldades vêm para a gente passar por cima dos desafios e voar sobre eles. Não amedronte futuras mães. Elas têm um manual de instrução. Elas sabem que caminho seguir. Elas sabem quando chamar os seus filhos, colocá-los nas mãos e seguir o caminho adiante. Eu sei que tem muitas outras mães em situações diferentes aqui como eu. Nós poderíamos passar uma noite inteira meditando sobre o que é ser mãe aqui. Mas nós precisamos aprender umas com as outras, nos mantermos de joelhos. De joelhos. E quando isso não for possível, vá ao chão. Deite-se, chore, lamente, pranteie, mas pense nos seus filhos. Às vezes nós vamos ter que renunciar e permitir que eles passem pelo processo de aprendizagem sozinhos. Vá, aprenda. Mamãe não pode ir, mas mamãe está aqui de joelho no chão por você. Eu quero que todas as mães aqui esta noite, aquelas que pretendem ser, e que já pensaram até no provável nome do seu menino e da sua menina,
Pense nele como sendo o seu Samuel. É o meu Samuel. Meu Nagai Neto é meu Samuel. Meu Joaniel é o meu Samuel. A minha Nayandra é a minha promessa. O meu Samuel. Coloca o nome dos seus filhos, o nome aqui no altar do Senhor, igreja. Mães, vamos nos levantar. Levantem as mães. Vamos clamar. Levanta, mãe. Eu quero orar por você. Nós aprendemos com Ana a ser uma mãe Israel. Esta noite nós estamos juntas aqui para aprendermos a ser mãe em Parnaíba, a ser mãe em Teresina, a ser mãe onde quer que você estiver, mas ser uma mãe com princípios bíblicos, uma mãe que lê, que compreende, mas que coloca em prática esse manual de instrução que Deus permitiu que nós tivéssemos aqui. E permitiu também que os pais estivessem presentes esta noite, porque há uma palavra também para os pais esta noite e nas outras mensagens que se seguirão aqui na nossa igreja. Mas nós precisamos estar juntas, clamando, orientando umas às outras, trazendo e resgatando aquela que você entende. Irmã, você está errando. Irmão, o manual de instrução diz isso, não é isso que você está fazendo. Mas chamar a atenção e cuidar com amor. Isso também é se ajoelhar aos pés do Senhor. Engana-se o que diz, que pensa assim, ajoelhar é o estar com... sim, eu sei. Mas o ajoelhar também é estar permitindo que a outra entenda. Irmã, você está cometendo um erro. Ou então elogie quando ela está fazendo um acerto. Por que não podemos nos unir enquanto mães? Mas essa igreja que ora umas pelas outras, que acalmam umas às outras, que dão força umas às outras. Nós não somos inimigas, nós só somos amigas, irmãs em Cristo Jesus. Cada uma dessas mães que está esta noite está aqui num processo de aprendizagem constante. Muitas vezes erramos, eu sei quantas vezes eu errei quanto mãe. Peça perdão. Filho, eis-me aqui, eu estou orando por ti, me perdoa. Até aqui, cheguei em casa hoje à noite, filho, até aqui eu cometi tantos erros e aprendi essa noite que eu errei. Pede perdão. Promove esse momento de conversa, de diálogo com seu filho. Muitas vezes é só falta de diálogo. Muitas vezes é só falta de um olhar, de olho no olho. Muitas vezes é só falta de tocar. Tem filhos que basta a gente tocar no ombro dele, ele já está se desmanchando em amor. Assim como nós somos mães. Precisamos estar unidas, clamando, de joelhos, chorando. Porque Deus entende que esse choro é uma oração verdadeira, de um coração de mãe, que está sedento que aquele filho entregue sua vida a Jesus. Quantas de nós aqui estamos? Senhor, eu te conheci, quero que meu filho também te conheça, Senhor. Senhor, quantos testemunhos eu tenho visto. Eu quero também que meu filho seja um testemunho vivo de ti aqui na terra, Deus. Eu quero que as pessoas olhem para os meus filhos e vejam Jesus em ti. E vejam o Senhor na vida deles. Eu, enquanto mãe, oro para que meu filho seja luz, para que minha filha seja sal, para que sejam perfumes de Cristo aqui na terra. Essa deve ser a nossa oração. Para você que já tem filhos adotivos ou biológicos, para você que é mãe de filho pequeno, filho adolescente, filho adulto. Outro ministério que nós também temos e precisamos relembrar aqui, ministério de avós. Avós, mães 2 vezes, não abram mão dos seus netos. Se Deus permitiu essa missão na sua vida, esse ministério de ser avó, pois seja. Ah, mas é meu filho que tem que fazer, meu filho mais tem que aprender, eu sei. Mas muitas vezes nós precisamos da orientação. Muitas vezes nós precisamos recolher os nossos netos nos nossos braços e tomar sim, e orientar de forma saudável, de acordo com a Bíblia. Não diga não. Não diga não. Não entregue seus filhos nos braços do inimigo. Quantos de nós estamos desistindo e entregando? Não aguento mais, pega. Não aguento mais. Não. Não é para o mundo que nós temos que devolver. É para o Senhor, que é o dono dele, e permitiu ele no nosso ventre que nós fôssemos mães. Eu quero orar por todas as mães aqui esta noite. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós fôssemos mães.
E as que ainda querem, Senhor, ser mãe também, que seja feita a tua vontade na vida de cada um. Permita, ó Deus, que nós possamos abrir esse manual de instrução, que nós possamos ler, mas que nós possamos meditar, mas especialmente, Senhor, que nós possamos colocar em prática esse manual lindo que é a Bíblia. E comentar com os nossos filhos, falar para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos e netos. Somos mães, Senhor, entoando cântico de lágrimas aqui. Esse choro que está dentro do nosso coração e toma conta de mim, eu quero colocar para fora no teu altar. Que o Senhor transforme em oração, Pai. Cuida dos nossos filhos. Esses filhotinhos de águias que nós não estamos permitindo, Senhor, que alcem voos gigantescos. Porque nós queremos mantê-los ali a vida toda e não podemos, porque sabemos que eles não são nossos. Que o Senhor permitiu nas nossas vidas. Cuida das mães que já tiveram que passar pelo processo e devolver também ao Senhor. Não é fácil dizer o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Cuida das que não têm mais seus filhos aqui, ó Pai. Nós somos gratos por esse momento de culto, de oração, de clamor. Nós somos gratos por estarmos aqui reunidos enquanto igreja, falando de algo tão importante, que é essa missão que não deve ser romantizada. Nós devemos aprender a realidade do que é a maternidade e do que é ser mãe e do quanto precisamos ser fortes. A Bíblia diz que quando sou fraco é que sou forte, Senhor. Que o Senhor renova as nossas forças a cada dia. Nós, enquanto mães, nós estamos precisando, Senhor, do Teu renovo, da Tua força pela manhã, Senhor. Restaura a nossa beleza interna de mãe. Que possamos chegar em casa hoje, fazer uma mensagem, deixar um recadinho para os nossos filhos. Aquelas que já têm, que estão em casa, olhar olho no olho, perdoar e pedir perdão. Nós clamamos a Ti, Senhor. Estamos de joelhos, de jejum, em oração. Porque mães de joelhos, os filhos sim permanecem em pé. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.